Graça e paz, irmãos. Bom dia mais uma vez a cada um. É uma alegria muito grande, né? E um desafio, né, irmãos? Estar aqui para estudarmos a palavra de Deus. Porém, é nosso dever, né, a cada dia podermos crescer na sabedoria e no conhecimento. E é edificante até para mim mesmo, na preparação do estudo, nós vemos como Deus nos edifica à medida que nós estudamos a sua palavra. E nós vamos dar continuidade, irmãos, aos estudos na Confissão Belga. Eu tenho até aqui a data, eu acho, de quando começamos. Desde o dia 14/3, nós viemos estudando os artigos, já estamos no artigo 13, que nós vamos estudar hoje. E o propósito dessa aula será discutir ou entender a providência de Deus na manutenção da sua criação. E eu queria combinar com os irmãos aqui, geralmente nas escolas bíblicas, enquanto o pastor vai ministrando, as perguntas geralmente vão sendo feitas, né? Mas como o nosso tempo está um pouco reduzido, devido ao espaço de tempo que nós já tivemos o culto, para nós podermos aproveitar esse tempo, vamos deixar as perguntas ou contribuições que os irmãos forem fazer para o final, tá bom? E à medida que for sendo feita a exposição, os irmãos já vão pensando nas contribuições. Vamos orar antes de iniciar esse estudo? Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais essa preparação de podermos continuar estudando a Tua Palavra, num assunto que é tão complicado para nós até, Senhor, de estudar. Vamos tratar da Sua providência na criação, Tu que és um Deus infinito, que ultrapassa os limites da sabedoria humana. Mas Te pedimos, aquilo que está revelado na Tua Palavra, venha ajudar, Senhor, para que nós possamos absorver. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos, artigo 13 da Confissão Belga. Diz o seguinte: cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas as dirige e governa conforme a sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem sua determinação. Vamos abrir esse texto que está aí no slide, de Hebreus, capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui nós vemos que Deus, Ele mantém todas as coisas. Se não fosse a providência de Deus, a criação toda, tudo que existe, até mesmo o ser humano, se desintegraria ou não iria conseguir se manter. Então nós dependemos da providência de Deus para que nós tenhamos os recursos naturais, para que nós tenhamos até mesmo a saúde e possamos viver aqui na terra, né, irmãos? De maneira que Ele está no controle de tudo e faz tudo para que a criação se mova no curso que Ele determinou que seria melhor, através dos seus decretos. Nós temos aqui também outro texto, do livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1 e 9, que diz o seguinte, versículo 1: O coração do homem
pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E no versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui nós vemos que o homem, ele faz planos, ele tenta planejar a sua vida de acordo com aquilo que ele acha que vai ser melhor. Porém, Deus inclina o coração dele para que a vontade dele que permaneça, a vontade de Deus, de maneira que o homem não consegue mudar os planos de Deus, por mais que ele trace os seus caminhos, as suas ideias, aquilo que ele acha que vai ser mais viável, mas Deus faz isso de maneira que todas as vontades que o homem tenha caminhem de acordo com o curso dos decretos de Deus. Então nós vemos aqui que nossa vida depende da vontade de Deus. Por mais que nós traçamos planos, a última resposta vai vir de Deus. E o texto de Efésios, capítulo 1, verso 11, onde Paulo está tratando da predestinação, desde o verso 3. No verso 11, Paulo vai dizer assim: nele digo, nele é em Jesus, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui nós vemos que Deus, na sua soberania, ele tem um controle de tudo e até mesmo daqueles que vão crer no Evangelho, vão ouvir e vão crer no Evangelho, de maneira que o homem, ele não tem participação nisso, a não ser crendo somente, Deus, de maneira graciosa, predestinou aqueles que vão crer, desde a fundação do mundo. E Deus, ele faz essa obra de maneira que o homem, ele não tem do que se gloriar. Se o homem tivesse alguma participação na sua salvação, mínima que fosse, já não seria de graça, já não seria algo gracioso, irmãos? Então, Deus faz de maneira que tudo é para a honra e glória dele, por meio dele e para ele, irmãos. E isso é maravilhoso, irmãos? Vamos seguindo na Confissão Belga, o próximo slide. Nós vemos aqui: contudo, Deus não é o autor, nem tem culpa do pecado que se comete, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz sua obra muito bem e com justiça, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente. Aqui nós vamos entrar numa esfera que às vezes causa até um pouco mais de dúvida, irmãos? Que Deus, ao criar todas as coisas, na sua soberania, ele determinou tudo o que vai acontecer, mas ele não excluiu a vontade do homem. Ele não excluiu as responsabilidades humanas. Nós vemos que o pecado existe. E Deus, ele é bom. Então, ele não é o criador do pecado, mas ele decretou o pecado. Se Deus ele é onisciente, se ele decretou todas as coisas, então ele decretou que iria entrar o pecado na criação. Porém, ele não é o criador desse pecado, desse mal. Então, nós temos aqui um aparente paradoxo, Se formos olhar pela lógica humana, nós temos aqui, digamos, um paradoxo, mas na verdade são duas verdades. A Escritura sustenta as duas coisas, Porque Deus, ao permitir que o mal entrasse no mundo, ele tinha um propósito. Qual é esse propósito? Revelar a sua bondade, revelar os seus santos decretos na criação, de maneira que ele está no controle de tudo.
E nós vemos que a nossa limitação na nossa mente, às vezes é difícil de entender essas coisas, mas na mente de Deus, isso é completamente aceitável, completamente normal. Nós vamos ver a questão da Trindade. Nós afirmamos que há um só Deus. Nós até estudamos em alguns artigos anteriores. Mas afirmamos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E nós não afirmamos que existem três deuses, mas um Deus que se manifesta de três maneiras diferentes. O Pai decretando, o Filho obedecendo os decretos do Pai, né, executando, e o Espírito Santo aplicando os decretos do Pai e a execução do Filho. Então, é um conjunto. A Trindade, o conselho da Trindade trabalha em conjunto. E nós vemos essa verdade, ainda que na nossa mente limitada não entendamos com precisão, mas na mente de Deus isso é completamente normal, irmãos. E uma outra verdade que vai por esse caminho também é a questão das duas naturezas de Jesus. Nós vemos na palavra que Jesus é a imagem do Deus invisível e nele habita toda a plenitude da divindade. Mas esse Deus encarnou num corpo humano, de maneira que Jesus ele tem duas naturezas, a humana e a divina. E nós vemos que essas duas verdades estão juntas. Às vezes nós até mencionamos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas até na nossa tentativa de explicar dessa maneira fica um pouquinho complicado. Então quer dizer que Jesus é 200%? Então a melhor afirmação seria: Jesus é Deus e é homem. É humano e é divino. Ele teve as duas naturezas. E nós aceitamos isso, né? Porque a Escritura revela isso para nós. Nós vemos no decorrer da Escritura tudo caminhando para essa questão, né, irmãos? E por que será que na questão da Trindade e das naturezas de Cristo é mais fácil de entendermos, mas na questão da bondade de Deus e do problema do mal, do pecado, é mais difícil? Talvez é porque mexe na nossa autonomia. Porque o homem sempre quis ser autônomo, desde a sua queda. Ele sempre quis andar com suas próprias pernas, digamos, né? Então, ele não quer admitir que o que acontece na vida dele é decreto de Deus. Então, talvez é por isso que nós temos essa dificuldade. Mas nas Escrituras nós vemos que as duas verdades caminham juntas, né, irmãos? Vamos ver alguns textos rapidamente aqui. Primeiro é de Tiago, capítulo 1, versos 13 ao 15. Tiago 1, versos 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós vemos aqui que ninguém, quando peca, pode colocar a culpa em Deus, porque o ser humano agiu conforme a sua disposição no seu coração, que é uma disposição corrupta devido ao pecado, a não ser que Deus opere na vida desse homem ou mulher, né, e regenere seu coração, né, creia no Evangelho, de maneira que possa produzir frutos dignos de arrependimento. E nós vamos ver agora dois textos de Isaías. O primeiro, do profeta Isaías, no capítulo 10. Isaías 10, verso 5.
Isaías 10, verso 5, onde vai dizer assim: Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Então estamos vendo aqui que Deus ele vai usar o rei da Síria para castigar o povo de Israel, aqui no contexto, devido à sua desobediência à lei. Então Deus vai usar a maldade daquela nação para executar os seus juízos devido à desobediência do povo de Israel. Mas devido à arrogância do rei da Síria, Deus vai executar o seu juízo neles também. De maneira que eles estão cumprindo os decretos de Deus, mas a disposição do coração do rei da Síria é mau, de maneira que Deus vai executar juízo neles também. Nesse mesmo capítulo, vamos olhar os versos 12 ao 14. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria, e a desmedida altivez dos seus olhos. Porque disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. É só até o verso 13 mesmo. Anotei errado aqui. Então nós estamos vendo que o rei da Síria agiu conforme os decretos de Deus, porém ele tinha uma arrogância, de maneira que Deus vai tratar com ele também. E o outro texto de Isaías é no capítulo 45, verso 7. Esse daqui é um capítulo que às vezes dá um nó, né, na nossa cabeça, se nós olharmos ele de forma literal e sem olhar o contexto da passagem. Diz o verso 7: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aqui Deus está falando que cria o mal, mas nós acabamos de ver, à luz das Escrituras, que Deus não é o autor do mal, porque Ele é bom. Então sua natureza não tem como ser corrupta. Então, por que aqui está escrito que cria o mal? Se a gente olhar esse versículo isolado, nós vamos ter uma ideia equivocada. Mas se nós olharmos o restante das passagens, daqui do contexto, aqui não é o mal no sentido de pecado, no sentido de moral, e sim no sentido de calamidades, no sentido de calamidades, de coisas, batalhas, derrotas, esse tipo de mal que está sendo tratado aqui. Aqui nessa passagem, no contexto, Deus iria permitir que Nabucodonosor vencesse Israel e conquistasse a nação, levando o povo cativo para a Babilônia, mais uma vez devido à desobediência. Então nós vemos que o mal nessa passagem são as calamidades que o povo vai sofrer, não o pecado de Nabucodonosor, mas os acontecimentos nas batalhas de Nabucodonosor contra o povo de Israel. E, por último, nesse slide, a passagem de Atos, capítulo 2, verso 23, onde Pedro está discursando após o dia de Pentecostes, onde tem judeus ali presentes, que até falam que eles estão embriagados devido a estarem falando em outras línguas, né? E Pedro fala: sendo este entregue, ou seja, Jesus, sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. O que Pedro está falando aqui? Vocês, devido à dureza de coração, mataram a Cristo. Vocês não creram no Evangelho, não creram que ele era o Messias, mas isso estava conforme os planos de Deus, que após a obra de Cristo, ele não morreu, não terminou ali. Ele ressuscitou,
ascendeu ao céu, venceu a morte e nesse dia estava derramando o Espírito Santo sobre o povo. Então os planos de Deus não são frustrados. E vamos seguir para o próximo slide, irmãos, onde nós lemos aqui. E não queremos investigar curiosamente as obras dele, que ultrapassam o entendimento humano, além da nossa capacidade de entender. Mas adoramos humilde e piedosamente a Deus em seus justos julgamentos, que nos são escondidos. Contentamo-nos em ser discípulos de Cristo, para aprender somente o que ele nos ensina na sua palavra, sem ultrapassar esses limites. Aqui nós temos a passagem de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Pedi para que os irmãos abram também. Deuteronômio 29, verso 29. Onde diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, nós, na posição de cristãos, não devemos ter a vontade de investigar aquilo que não está revelado na Escritura. Porque o que era necessário para que nós entendêssemos aquilo que Deus quer que nós entendamos, está revelado na Escritura. De maneira que nós não podemos ultrapassar o que está escrito. Nós temos passagens difíceis, questões que não estão completamente claras, explicadas na revelação. Mas Deus quis que fosse dessa maneira, então nós não devemos ultrapassar o que está revelado, o que está escrito. Vamos para o próximo slide, onde diz: esse ensino nos traz um inexprimível consolo quando aprendemos dele, que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. Ele nos protege com cuidado paternal, dominando todas as criaturas de tal modo que nenhum dos cabelos, pois estes estão todos contados, e nenhum pardal cairá em terra sem o consentimento de nosso Pai. E está aí a referência, Mateus 10, 29 ao 31. E nós não vamos abrir para ler porque está escrito justamente isso, que Deus cuida de tudo, né? Nem mesmo um cabelo da nossa cabeça cai, um fio de cabelo, se não for da vontade de Deus. Deus, ele é infinito, ele cuida da sua criação, ele cuida de cada partícula do nosso corpo, de cada planta que existe, de cada ser, de cada pássaro. Ele chama todas as estrelas pelo nome, está escrito na palavra, de maneira que nenhuma delas vem faltar quando ele chama. Então isso para nós é motivo de alegria, porque se Deus tem esse controle todo sobre a criação, quem dirá sobre nós que temos aliança com o Pai, né, irmãos? Ele não corre o risco de esquecer de nenhum de nós. Vamos para o próximo slide? Confiamos nisso, pois sabemos que ele reprime os demônios e todos os nossos inimigos, e que eles, sem sua permissão, não podem nos prejudicar. Vamos ver o texto de Romanos, capítulo 8, verso 28, irmãos. Pedir que os irmãos abram. Romanos, capítulo 8. Verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora vamos para o verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente,
nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nós vemos que, aqui nessa passagem, que nada pode nos separar do amor do Pai, né, irmãos? Até mesmo a morte, que é um inimigo que nos causa bastante perda, estrago, né? Mas para o cristão isso não é um problema, porque partir daqui dessa terra é estar com o Pai. Então nada vai poder nos separar dele, né? Nem mesmo a morte, que é esse inimigo, como diz o próprio nome, mortal, pode frustrar o nosso relacionamento com Deus, porque Deus está no controle da nossa alma. O corpo pode tombar, mas o espírito é aperfeiçoado para estar com o Pai. E na ressurreição podemos ter o privilégio de sermos igual a Cristo, com espírito e corpo novamente juntos, né? De acordo com o ensino da Escritura. E o próximo slide, já caminhando para o fim. Por isso rejeitamos o detestável erro dos epicureus, que dizem que Deus não se importa com nada e entrega tudo ao acaso. Quem são os epicureus, irmãos? São discípulos de Epicuro, né? Não sei se o nome está certo, né? Mas é um filósofo grego de grande influência que desenvolveu o pensamento que dizia que o mundo era somente matéria, ou seja, não existe realidade espiritual, de acordo com o pensamento dele e dos seus discípulos, né, seguidores, sendo, portanto, os defensores dessa ideia ateístas, se entregando a todo tipo de prazer carnal, sendo isso um princípio de vida. Eles pensavam que se Deus não existe, se o mundo é somente matéria, não existe realidade espiritual, então não tem por que viver uma vida, digamos, santa, reverente. Não, vamos aproveitar o que o mundo tem de melhor. Era mais ou menos a ideia deles, né? Já que eles não precisam prestar contas a Deus, né? Por não crerem em Deus, na existência do Pai. E é isso, irmãos. Não sei se ficou claro para os irmãos. É difícil, né, irmãos? A gente não tem tanta experiência assim. Mas queria ver se os irmãos têm alguma dúvida e alguma contribuição para nós conseguir aprender juntos, né? Mediante tudo que foi estudado. Se os irmãos tiverem uma contribuição, podem vir aqui no microfone, tá bom? Arthur Pink, né? Vou parafrasear de novo esse livro, porque ele é muito bom. É muito bom. Deus é soberano. Ele vai dizer que se Deus não fosse o provedor da humanidade, então ela seria um completo caos. Estaríamos entregues aos nossos delitos e pecados e viveríamos em guerra praticamente, porque Deus teria dado as costas para a sua criação. E isso é muito interessante porque a gente percebe isso desde Gênesis, desde a queda do homem. Como a gente viu no estudo de quarta-feira passada, a gente percebe como Deus continua cuidando do homem mesmo após ele ter pecado. O homem se afastou de Deus, ele escolheu pecar, mas Deus, na sua infinita misericórdia, escolheu que a partir da mulher surgiria aquele que faria a remissão dos pecados, aquele que tiraria os nossos pecados. Então, a providência de Deus é algo soberanamente lindo e que muitas das vezes a gente não pensa, a gente não para pensar nisso. E aí, alguns acham, né, que estamos entregues por nós mesmos. E essa é uma palavra que vem para nos confortar. Conforta o nosso coração saber que a gente tem um Deus soberano que provê tudo para o seu povo e que nos guarda e nos protege. É isso. Verdade. Obrigado, Mateus. É verdade, irmãos. É como
Mateus citou, né? Está escrito lá, né, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós vivíamos segundo o curso deste mundo, né? É uma situação muito triste, porque se Deus entregasse a obra dele simplesmente a seu livre curso, como será que estaria o mundo? A má administração dos recursos naturais, a maldade desenfreada, né? Nós vemos maldade no mundo, né? Às vezes o crente, ele não está livre de ser vítima dessas maldades, calamidades, doenças, né? Mas nós vemos a misericórdia de Deus freando isso tudo e não deixando que os ímpios ultrapassem os limites que ele estabeleceu, a não ser que seja para um propósito redentivo, né, irmãos? E no caso de doenças, que nem muitos de nós perdemos entes queridos. E nós vemos que, para nós cristãos, mesmo que aconteça isso, e não é algo bom, a morte, né, é uma intrusa na criação, embora decretada por Deus, mas não é algo natural, nós não nascemos para morrer. Mas Deus até, Ele fez um meio para que isso fosse bom para nós. Porque quando nós morremos, partimos e estamos com Jesus. Então, é uma esperança muito grande. A esperança que o povo de Deus tem é uma esperança que o ímpio às vezes não tem. Com certeza não tem. Se tem, é de maneira equivocada. E quando chegar o grande dia, ele vai ver que estava errado, né, irmãos? Mais algum irmão? Eu gostaria de falar sobre o versículo 7 do capítulo 45 de Isaías, onde Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. Então eu entendo aqui que Deus trouxe à existência humana o mal e o bem e o mal. Aí vai da escolha de cada um. Por exemplo, Deus não é praticante do mal, Ele criou, mas não pratica. Ele criou a luz e as trevas. É como você comprar uma ambulância para transportar pacientes, resgatar pessoas feridas, e o outro comprar uma ambulância para praticar atos terroristas, como a gente vê. Então, Deus não é o praticante, Ele criou, mas Ele não pratica. Exatamente, irmão Gilmar. A colocação do Gilmar é muito importante, né, irmãos? Nós vemos que o homem, ele não possui o livre-arbítrio, né, que nem nós falamos, que é a possibilidade de escolher em função da própria vontade. Neste caso, o único que possuiu foi Adão. E ele se dispôs a escolher o mal, né, irmãos? Se dispôs a se rebelar contra Deus. De Adão em diante, a disponibilidade do coração do ser humano é completamente má. De maneira que nossas escolhas sempre são inclinadas para o mal, mesmo às vezes depois de regenerados. Os cristãos têm que lutar diariamente contra esse mal, contra as suas vontades pecaminosas, porque o pecado faz parte da nossa natureza. Mas na nossa redenção nós vamos ser livres desse pecado, né? Então nós temos hoje o que é chamado de livre agência. Nós agimos conforme o curso que Deus estabeleceu, né? De maneira que o mal que acontece, Deus usa para que os decretos bons que Ele possui na história da redenção sejam cumpridos. É isso mesmo, irmãos. Mais algum irmão tem contribuição? Não sei quanto tempo nós temos ainda. Eu só queria pontuar, que só enfatizar, na verdade, o que foi colocado durante a aula. Quando diz aqui que Deus cria o mal, ele não se refere à criação do mal como
entidade, até porque não existe essa entidade chamada mal. Esse é o erro dos maniqueístas. E nem cria o mal moral, né? O mal moral, o que dá origem ao pecado e é o pecado em si. Isso Deus não criou de maneira nenhuma. Essa palavra traduzida como mal, muitas vezes ela é traduzida também como ruim, desagradável, algo que causa dor, infelicidade, miséria, pior, triste, infeliz. Então, nesse sentido, eu entendo que Deus, ele não está, obviamente, dizendo que ele cria o mal moral, o mal como entidade, o mal nenhum desses sentidos metafísicos, mas o mal no sentido real, né? Como foi bem colocado, por exemplo, calamidades, situações desagradáveis, situações adversas, o sofrimento humano. Então não se trata de uma escolha entre bem ou mal, né? Quando fala aqui que eu crio a paz e faço a paz e crio o mal, não é no sentido de o homem poder escolher entre a paz e o mal. Deus está dizendo aqui que se alguém desfruta de paz, é porque eu faço a pessoa desfrutar de paz. Se alguém está passando por uma situação adversa, de tristeza, algo ruim na sua vida, é porque eu ocasiono isso. Então não se trata de uma escolha humana, mas de Deus, como está a lição aqui, está na sua providência, né, atuando e regendo as coisas como lhe agrada. Esse é o ponto. Tá? É esse o contexto. Queria só enfatizar o que foi colocado aqui durante a aula. Exatamente. Obrigado, pastor. E é isso mesmo, né, irmãos? Às vezes a nossa curiosidade na questão do mal se incline bastante assim até para a esfera angelical, né? Nós começamos a olhar como os anjos caíram, como apareceu Satanás, né? E a Bíblia não deixa 100% claro. A Bíblia faz menção a isso, mas não deixa uma resposta 100% clara para nós. Talvez nós nunca vamos ficar sabendo, né? Mesmo com o corpo glorificado, com o Pai, no novo céu e nova terra, talvez não seja da vontade de Deus nos revelar essas coisas, né? Então, nós nos inclinamos para isso. Mas o que nós temos que ter no nosso coração é a confiança, que mesmo que nós passamos por acontecimentos desagradáveis, por guerras, castigos, coisas que nos desagradam, né? Deus está usando isso para os seus decretos perfeitos e divinos. E nós, como servos de Deus, devemos confiar. O nosso papel nisso tudo é a confiança. Porque aquele que começou a boa obra na nossa vida, como diz em Filipenses, há de aperfeiçoá-la e concluí-la também, né, irmãos? Então, nós devemos ter a confiança no Pai e na sua providência na criação e nas nossas vidas. Não sei, o tempo já esgotou, pastor? Eu não tenho muita noção. Mas tem alguma contribuição ainda dos irmãos? Mais alguém quer colocar alguma questão? Temos alguns minutos ainda. Se os irmãos não tiverem, nós vamos encerrar. E no próximo slide tem uma passagem que diz bastante respeito a tudo isso que nós estamos estudando, né? A passagem de Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. Eu tenho a língua um pouco presa, tá, irmãos? Os irmãos desculpem, quando eu falo 30, fica meio estranho. Mas os irmãos, acho que dá para entender um pouquinho, né? Se os irmãos quiserem abrir, ou se quiserem acompanhar aqui também,
podem olhar pelo slide, que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, difíceis de entender, os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, ele faz um cântico aqui, né? Louvando a Deus mediante a sua grandiosidade, a sua sabedoria, né, irmãos? Tem coisas, curiosidades nossas, que não vão ser desvendadas na medida nem que nós leiamos, procuramos. Algumas coisas Deus não vai desvendar para nós, mas nós temos que contemplar a beleza da sabedoria de Deus. Este que é o maior fundamento do cristão, confiança na providência do Pai.